Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Muito bom estar aqui novamente, podendo compartilhar, dividir com cada um de vocês a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu sou Carlos Neves e estamos aqui neste canal Fonte Incessante para poder realmente ser um instrumento, buscar sempre ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 1: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Bom, Paulo escreve essa carta a este povo que estava lá em Colossos, a esta igreja que foi implementada ali, muito provavelmente por Epáfras, porque essa igreja ela não foi plantada, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, e sim, né, por Epáfras, ao que tudo indica no texto. E chega as notícias aos ouvidos de Paulo de que estava tendo um pouco de confusão naquela igreja. Paulo, então, ele escreve essa carta para poder advertir esta igreja que estava em Colossos. E aqui, neste texto, a gente vai ver uma Paulo ele exortando aquele povo, né, a permanecer na fé em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo, na segunda pessoa da Trindade, onde nós temos a salvação plena. Porque a heresia que estava sendo disseminada entre os colossenses era de que Jesus ele não era suficiente para poder garantir a salvação. Estava tendo uma confusão, que eu não vou entrar em detalhes aqui, com relação ao que comer, porque se você comesse tais coisas ia santificar o corpo, festivais, adoração, culto a anjos e mais uma série de coisas. Mas eu quero meditar com vocês aqui nesse dia sobre os três estágios ou as três fases da salvação. A primeira delas é a justificação, que é o primeiro estágio da salvação, onde nós temos o livramento, nós temos a salvação da morte do pecado. Por que isso? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Jesus, ele nos vivificou, tornando cada um de nós justo perante Deus. A remissão do pecado, a vivificação, a purificação de todas as nossas ofensas diante de Deus pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Esse foi o primeiro estágio da salvação, este é o primeiro estágio da salvação, que é a justificação. O segundo estágio da salvação ele vai ser enfatizado ali no versículo 5 que nós lemos, até quase o final do capítulo, onde ele fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que acontece aqui é o segundo estágio da salvação, é uma busca pela santificação dia a dia, mortificando os nossos membros para o pecado. Então, aquele que furtava não pode furtar mais. Aquele que mentia não pode mentir mais.
Aquele que cometia fornicação, impureza, não pode cometer tais coisas mais. Aquele que era avarento, amava mais o dinheiro do que ao próximo e do que a Deus, esse não pode ter mais avareza no seu coração. Aquele que falava mal, aquele que tinha ira, aquele que falava palavrão, aquele que, enfim, uma série de pecados que Paulo vai dizer muito bem lá em Gálatas 5, que é a luta que há entre a carne e o espírito, porque a carne, ela quer produzir sempre frutos da carne, que é tudo isso que eu falei, e mais um monte de coisas. Mas o espírito, aquele que está em espírito, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, esse tem que produzir fruto do espírito. Esse tem que produzir alegria, a misericórdia, a longanimidade, a paciência, o amor. E Paulo vai escrevendo aqui várias coisas que deve haver na prática de vida cristã, porque isso é busca pela santificação. Isso é busca pela santificação. E por fim, nós temos o terceiro estágio, porque aí, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós somos batizados, ou seja, nós fomos livres da morte do pecado. Aí nós começamos uma busca pela santidade, isto é, o livramento, a salvação da escravidão do pecado. Então, quando o Espírito Santo vem, nos convence daquilo que temos que mudar e a gente muda, nós deixamos de ser escravo do pecado. Imagine bem, meus amados irmãos e irmãs, uma pessoa que tem o vício de mentir o tempo todo. O quão escravo é essa pessoa? Os malefícios que isso traz na vida dessa pessoa. A pessoa que se ira facilmente, uma pessoa que ama mais o dinheiro do que a Deus e do que ao próximo. Imagina só o escravo, quantas pessoas que nós conhecemos que são escravas do dinheiro. As pessoas que vivem no consumo exacerbado da bebida alcoólica, das drogas. Olha só a escravidão e o malefício que essa pessoa traz para si. Então, quando um cristão se converte e ele busca a santidade para a sua vida, ele é salvo da escravidão, das consequências que o pecado traz para a vida dele. E isso é uma constante até que nós venhamos atingir o terceiro estágio da salvação, que aí ninguém sabe o dia e nem a hora. É o dia que o Cristo ressurreto vai vir deslizando sobre as nuvens do céu com um resplendor de glória e vai arrebatar a sua igreja. Nesse dia, se nós lermos lá em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 15, se não me falha a memória, a partir do versículo 50 ou 51, ele vai falar que este corpo, que tem uma natureza pecaminosa, este corpo que é corruptível, ele irá se revestir de incorruptibilidade. Este corpo que é mortal, ele vai se revestir de toda a imortalidade. E nós seremos transformados num corpo de glória. E nós iremos subir e morar na nossa morada eterna, na nova e eterna Jerusalém. Reflita nisso. Reflita em qual estágio de salvação você se encontra. Se você já aceitou Jesus e foi batizado, você está no primeiro. Talvez você está iniciando a sua caminhada cristã. Busque a santidade para a sua vida, ou se você ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida, se ainda não foi batizado pelas águas do arrependimento, tome essa decisão na sua vida. Busque a santidade para a sua vida, porque nós estaremos mais perto de Deus, vivendo o melhor de Deus para nós nessa terra, até o dia que a trombeta vai soar e Jesus vai vir buscar a sua igreja. E lá nós seremos livres da presença do pecado. Lá não haverá mais pranto nem choro, lá não haverá morte, mas haverá uma vida eterna na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te encha do Espírito Santo dele dia após dia. Eu rogo a Deus que Ele derrame sobre ti toda sorte de bênçãos, que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso,
Que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, e que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tu és a fonte, Senhor.